Olá, você que acompanha o canal My News, para entender melhor as várias faces da violência de gênero na Amazônia. Temos como convidadas uma liderança quilombola, Érica Monteiro, uma liderança indígena, Raquel Tupinambá, e a liderança histórica, que é a extrativista indigenista Neidinha Suruí. Neste episódio, além de mim, Rosiane Carvalho, estará na condução das entrevistas a jornalista Mara Luque. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou, por meio de dados divulgados em 2023 e dados levantados em 2022, que 30% das brasileiras relatam ter sofrido algum tipo de violência ou agressão. Quando a lupa é colocada sobre os dados da Amazônia brasileira, a indicação é que esses índices aumentam em 30%. Para compreender melhor a realidade das mulheres que vivem na Amazônia e a relação delas com os conflitos e com a realidade de exploração e de busca de exploração das riquezas da Amazônia, nós vamos ouvir 3 vozes diferentes, com diferentes realidades desta região: uma quilombola, uma indígena e uma extrativista. A partir dessas vozes, o nosso objetivo é compreender melhor as violências de gênero que estão relacionadas a quem vive neste território. Vamos jogar uma pergunta que é bem geral e tem as suas especificidades para cada uma das nossas convidadas. Ser mulher na Amazônia? Vou começar pela Neidinha Suruí. Então, ser mulher na Amazônia não é fácil, principalmente aqui em Rondônia, onde nós somos o estado que em 2022 teve o maior índice de feminicídio do Brasil. Então, ser mulher, atuar nas terras indígenas em defesa de território é extremamente difícil. Você sofre preconceito, você sofre racismo, você tem que se superar sempre e resistir sempre. Muito bem, Érica, você tem aí uma representatividade em relação a quilombola. Qual é a sua experiência? Quem é Érica Monteiro no contexto de uma mulher na Amazônia? Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com todas vocês, em especial a companheira Neidinha, que a gente se conheceu na COP27. Ser mulher na Amazônia é símbolo de resistência e de persistência, né? Nós, mulheres quilombolas, trabalhamos diariamente ao enfrentamento ao racismo estrutural para a garantia de um direito básico, que é a garantia do território. Então, para garantir o território, temos que superar muitas dificuldades. Para além do racismo estrutural, temos que enfrentar o machismo e a falta de oportunidades para as mulheres, porque a grande maioria dos espaços de tomadas de decisão, dos espaços de poder, eles são ocupados por homens. Então, nós mulheres na Amazônia, nós temos uma dificuldade muito grande na luta pelos nossos direitos. Raquel, vamos ouvir você também, que é ser uma mulher indígena, no contexto que nós vivemos hoje na Amazônia. Ianacoema, Cianamaitá, parentes que me ouvem, e aqui Neidinha também que conheço. Muito boa tarde a todos. Então, eu sou Raquel, sou coordenadora do Conselho Indígena do Tupinambá, e queria aqui dizer, né, que a violência contra a mulher indígena, ela está na raiz da formação desse país. Então, como as histórias aí, né, são muito fortes, as mulheres indígenas foram violentadas nesse processo de formação. Então, tem muitas histórias, inclusive, né, falando de mulheres, né, sendo pegas a dente de cachorro, pegas ao laço, e essas mulheres foram vítimas aí de estrupos, né, para formar aí as miscigenações nesse país. Então, ser mulher indígena na Amazônia e numa sociedade eurocêntrica, né, como são as sociedades que têm esse formato ocidental, continua sendo muito desafiador, né? A violência ela continua persistindo ao longo desses mais de 500 séculos de colonização. Eu já morei na Amazônia, isso no final dos anos 80, e vivi um tempo entre Roraima e lá em Boa Vista e também em Manaus, e eram outros tempos, né?
imagino até ainda mais difíceis do que hoje. Eu queria que vocês fizessem uma análise assim, do que se avançou, porque hoje, antes, quando eu morava lá, as pessoas, lá não, né? Aí, porque vocês estão todas na Amazônia, né? Quando eu morei, era uma época em que essa não era uma discussão que era feita aqui, em São Paulo, no Rio, enfim. Estava mais fechada em grupos que estudavam e se interessavam e militantes do tema. Hoje não. Hoje é discutido nas escolas, hoje o trabalho que eu imagino que vocês trabalharam muito para se chegar a esse ponto de vocês terem uma presença maior. E aí eu queria que vocês contassem um pouco, inclusive você, Rose, que você acompanhou a cobertura, você acompanha essa cobertura esses anos todos. Qual é a diferença entre antes e agora? A violência diminuiu? Ou simplesmente, muito entre aspas, hoje as pessoas conseguem ouvir mais, quer dizer, vocês conseguem trazer mais esse tema para toda a sociedade brasileira. Qual é o engajamento que vocês veem de governos e sociedade brasileira? Então, eu diria que hoje se tem mais o registro que antes não se tinha e que a violência é tão grande quanto era naquela época, talvez até um pouco pior. Quando se fala violência contra a mulher indígena, hoje nós sofremos os mesmos problemas que tinha anteriormente. Você não vê pesquisa sobre violência contra a mulher indígena. Então, eu lembro de quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre a ocupação do território, e isso nos idos da década de 50, então tinha um registro na FUNAI aqui de uma pessoa bêbada, né, bater numa mulher indígena, uma mulher Mackenzie, e que quem ia preso naquela época era a mulher. Hoje em dia, uma diferença é o fato que se pode usar a Lei Maria da Penha, né? Mas pouco se usa e pouco se vê pesquisa na área indígena sobre essa violência contra a mulher indígena e ainda é tratado um pouco como tabu. Vencer o machismo, como disse a Raquel, né? Vencer toda essa violência que as mulheres sofrem, ainda hoje é muito difícil, na questão indígena muito maior, por ter toda essa coisa do tabu, das pessoas terem medo de tocar no assunto e serem vistas de uma forma ruim. Isso é uma luta muito grande das mulheres indígenas e do movimento de mulheres indígenas para quantificar, para mudar. Nós aqui no estado de Rondônia, nós fizemos um levantamento em 2 terras indígenas com muita dificuldade. Eu vou passar a bola para a Raquel, que a Raquel deve ter bem mais dados do que eu, mas eu digo que não é muito diferente, sabe? O machismo impõe para a gente, usando o discurso da cultura, e aí a gente não permite isso, porque a cultura em nenhum momento permite a violência contra a mulher, mas isso é muito usado para abafar a voz das mulheres indígenas. Passo para ti, Raquel. Raquel, eu queria só complementar, porque isso que a Neidinha falou é de chocar, quer dizer, a mulher sofre violência e ela é presa. E você falou também, Raquel, sobre, eu não sei se foi uma expressão ou se de fato é literal, a dente de uma mulher pega a dente de cachorro, quer dizer, isso existe ou isso é uma expressão? Porque você pinta um quadro que de fato é ainda mais grave do que a gente imagina e da luta da mulher em outros centros. Bem, obrigada. Então, complementando aqui, né, a fala do Neidinha e também essa fala inicial,
Então, como a gente sabe, historicamente, as mulheres são vítimas, né, das violências, por ser um grupo considerado inferior nesse modelo que a gente vive de sociedade. E quando a gente pensa em populações indígenas, as populações indígenas estão, né, nesse lugar de ainda inferiores, né, nessa sociedade, digamos que brasileira. E quando eu me referi, né, a esses dois termos, né, pega dente de cachorro, pegar laço, são expressões que eram utilizadas no início, digamos assim, no processo, alguns anos atrás, né, em todo o Brasil, não só aqui na Amazônia, mas em todo o Brasil, quando as mulheres eram capturadas, né, com cachorro, uso de cachorro, por isso que fala dente de cachorro, como se fossem caças, né, animais selvagens, ou a laços mesmo, né, utilizado laços, que nem como se laça boi, né, vaca, capturadas e levadas aí para casa de pessoas que faziam esse processo de, na cabeça deles, amansamento, né, mas que significava para nós, mulheres, na realidade, é um processo muito violento de fazer a mulher se tornar uma escrava na casa, né, trabalhando e reproduzindo. Então, ela era violentada também, violentada sexualmente, né, estrupada, para gerar aí filhos. Então, dizemos isso porque essa imagem, né, da mulher indígena, ela foi muito estereotipizada, assim, né? Então, um estereótipo muito grande em relação à imagem da mulher indígena, pelo fato de que muitas sociedades indígenas não se utilizavam aí de roupas, né, como hoje. Então, tem muito forte também esse estereótipo relacionado à imagem da mulher indígena. E aí, a gente, enquanto grupo, né, pensando em estrutura social, a gente, enquanto grupo indígena, que já é um grupo inferiorizado, enquanto mulher, né, a violência, ela é muito, como a Neidinha trouxe no início, né, o índice de feminicídio é muito alto contra a mulher. E contra as mulheres indígenas também, né, porque muito dessa violência, dessa estrutura do machismo, ela acabou chegando nas aldeias, nos territórios, e passou a ser reproduzida. Então, claro que muda muito ao longo do tempo, porque os grupos que sempre foram, digamos que inferiorizados, também começam a se organizar, né? Então, a Neidinha trouxe aqui as mulheres indígenas, o movimento indígena no Brasil, com ênfase nas mulheres, tem se organizado para lutar pelos seus direitos. Então, muitos desse movimento têm conseguido aí que as mulheres também consigam ter seus direitos assegurados, e assim a gente consegue, por exemplo, estar ocupando espaços, mesmo que não seja muito fácil, a gente tem conseguido, né, ocupar espaços e principalmente dar essa visibilidade nessas violências. Só completar uma coisa que a Raquel disse, que na verdade assim, não era para gerar filhos, era para gerar mão de obra de graça, não era nem mão de obra barata, era mão de obra escrava. Então, as mulheres indígenas eram pegas para isso, para garantir neste mundo do capital e nesse mundo machista, né, a mão de obra grátis e o abuso sexual das mulheres indígenas. Eu acho que isso que você falou, Neidinha, eu acho que você está falando, essa sua observação, Neidinha, é importantíssima, porque não eram filhos, eram escravos, é isso? Escravizados, né? Exatamente, eram escravizados. Era mão de obra escravizada para que os patrões, os coronéis, que aqui na Amazônia a gente chamava de coronéis de barranco, né? E no Nordeste era coronel não sei de quê, mas aqui a gente chamava de coronel de barranco. Para os coronéis de barranco ter mão de obra escrava, sabe? E se a gente pensar para o mundo de hoje, não tem muita diferença não, gente. Muda só os conceitos e a forma de dizer, mas isso ainda existe em pleno século XXI, né? Isso tanto com indígena quanto com o povo quilombola, que também tem uma situação trágica na Amazônia, porque a gente não tem os quilombos demarcados, a gente não tem os quilombos assegurados. Nós, em Rondônia, temos 8 quilombos. E pouco se fala da mulher preta,
pouco se fala da mulher do Quilombo e da violência que ela sofre, e sofreu, e ela sofre muito, né? Eu acredito que isso deve se repetir lá no Tapajós, no Pará, no Amazonas e em todo o resto do país. Imagino lá nos países que se acham europeus, nos países não, nos estados brasileiros que se acham europeus, né? O povo se acha branco, deve ser muito pior. A Rose deve falar disso, né? Não sei. Vocês aí, gente. Passando aí para vocês. Eu acho, Mara, por isso que é tão fundamental ouvir as vozes dessas mulheres que vivem no território. Assim, as vozes, as falas e as histórias delas exatamente refletem os dados das estatísticas que são divulgadas pelo IBGE, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esses dados todos mostram que a violência contra a mulher, ela cresce no país todo, algumas pessoas, inclusive, tratam como epidemia, mas eles, quando olham o recorte da Amazônia, eles mostram que essa violência, né, nos seus variados índices, é 30% superior. E basta com que a Neidinha fala, para mim piorou. A violência continua e ela vai criando nuances. São pessoas que vão sendo escravizadas, sendo violentadas sexualmente, para ser serviço de algum capital, né? Anteriormente era a borracha, mas agora a Amazônia ela é alvo de outro tipo de interesse econômico. E esses interesses econômicos, essa relação do Estado, ela vai adentrando e vai impondo as suas violências, onde as mulheres elas são muito agredidas, né, nos dados que as nossas entrevistadas trazem aí. Para mim, né, meu ponto de vista, e penso que a fala delas reforça isso, a principal e a significativa mudança é que essas mulheres estão ocupando esses espaços que elas têm hoje. A Érica na CONAC, na Malunga também, que é a entidade que ela representa, a quilombola, a Neidinha, ela não só ocupa, como ela é uma inspiração da vida toda dela, a primeira mulher indigenista na FUNAI, a ir para o meio da floresta, participar de expedições, né, de diagnóstico de populações autônomas que optam pelo isolamento voluntário, indígenas isolados, e também a Raquel, que está à frente, é a cacica do território dela, e como elas, tantas outras, que vão à frente e puxam debate. Inclusive, elas são exemplo para a gente, porque elas debatem a Maria da Penha e estipulam em muitos territórios protocolos para que essas mulheres, né, na sua coletividade, possam enfrentar essa violência. Muitos territórios, eu entrei em contato, por exemplo, com o departamento do Conselho Indígena de Roraima, como elas pediram espaço para criar um departamento da mulher e foram fazendo diálogos com os tuxauas, dizendo, olha, Maria da Penha também tem validade no nosso território, as mulheres não devem ser agredidas aqui. Então, há esse contexto. Mas há, só para acrescentar, que aí eu quero ouvi-las também, o contato da violência do Estado, ele não é algo pequeno, ele não é algo que você possa dizer que é mais um contexto, porque, por exemplo, a professora Flávia Mello, pesquisadora da Universidade Federal do Amazonas, divulgou há poucos meses um diagnóstico de São Gabriel da Cachoeira, que é no extremo norte, é uma cidade muito simbólica, em função de, né, com mais de 23 etnias, línguas oficiais indígenas fazem parte do contexto da história de São Gabriel da Cachoeira. E quando ela faz o contexto da violência contra a mulher nessa região, ela expõe um dado alarmante. Mais de 60% dessa violência, essas agressões, estupros, feminicídio, são cometidas por agentes do Estado, militares, que é uma região de fronteira. E esse é um dado que deve merecer muita atenção nossa, né, nesse sentido. Então, eu queria ouvi-las falando um pouquinho a esse respeito, eu queria ouvi-las sobre esse contato, essa violência imposta pelas políticas públicas ou pela omissão das políticas públicas e ainda por agentes do Estado, né, nos seus territórios. Só para vocês, para a gente ter ideia da importância de tudo isso que a Rose falou, a internet não travou nem um pouquinho, hein, Rose? Você falou tudo e a gente estava tentando fazer essa transmissão e está difícil porque está travando bastante, mas vocês viram que a internet não travou nem um pouquinho. Tamanha importância disso que ela falou. E eu acho que esse é um ponto de partida. Vamos começar com você, Érica, que é essa questão do Estado. Quer dizer, o Estado, ele é agente de violência, ele é permissivo. Qual é o papel do Estado? Muito bem.
Eu vou voltar um pouquinho atrás na outra pergunta para responder essa atual, sobre como a violência estava antes e como a violência estava agora, e qual é essa análise que a gente faz, né? Como disse Neidinha, aparentemente parece que aumentou, mas está igual. Só que a diferença de antes e a diferença de agora é que antes também a imprensa maquiava um pouco esse resultado, né, da violência contra as mulheres, em especial das mulheres negras, das mulheres do campo, das mulheres quilombolas. Então, hoje em dia, com as novas ferramentas que a gente tem, tecnologia e muitas organizações do movimento negro, a gente consegue publicizar um pouco mais essas informações, né? A gente consegue trazer um pouco mais essa questão do número de insegurança e de violência contra as mulheres para a mídia. Então, teve isso também, que agora a gente consegue mostrar muito mais. Eu, como coordenadora nacional da CONAC, que é a Coordenação Nacional Quilombola, a CONAC tem um estudo que fala que em 10 anos foram 35 lideranças assassinadas, e dessas 35, 7 foram mulheres. E o último caso mais emblemático foi o caso da mãe Bernadette na Bahia, né, que todas conhecem, que foi assassinado com 22 tiros, 12 só no rosto, por conta da luta pelo território. Então, essa luta que é enfrentada hoje em dia, muito também pela questão das mulheres, o nosso sistema de segurança, os nossos governantes nos dão segurança nenhuma, já que a mãe Bernadette era uma quilombola protegida por um sistema de segurança, né, nacional. Um Estado era responsável pela segurança dela, e mesmo assim não permitiu que ela fosse a óbito assassinada, né? Então, essa questão também da insegurança por parte do Estado, ele também é um dado que é muito importante, porque quem deveria nos dar a segurança é o mesmo elemento que nos dá a insegurança, porque está na mão do Estado brasileiro garantir os territórios das comunidades quilombolas, e isso não vem sendo implementado, essa política ela não vem saindo do papel. E nós, mulheres, quando a gente vai para o enfrentamento para tentar garantir esses territórios, a gente se depara com um poder aquisitivo, com um capitalismo muito grande, que é os madeireiros, é os fazendeiros, é os grandes latifundiários, o poder do agronegócio, né? Então, muitas das vezes, essa segurança que o Estado deveria nos dar, ela não dá, porque não agiliza os processos, né? Ela não agiliza as políticas públicas para que essas mulheres consigam ter um pouco mais de segurança. Hoje, no nosso movimento quilombola do Brasil todo, a gente tem uma pauta que avança muito, que é a questão da educação. Então, através da educação, as mulheres elas estão tendo um empoderamento, uma participação social mais, ocupando esses espaços também de poder e de decisão, e através disso chegando a esses governantes para tentar com que essas políticas cheguem aos nossos territórios, aos nossos quilombos. Mas esse é o principal agente de insegurança para nós, enquanto mulheres quilombolas, porque tem tudo na mão para dar essa legalidade, essa segurança, esse pertencimento do nosso território, das nossas políticas, das nossas necessidades básicas, mas é quem não faz. Eu vou precisar entrar numa outra gravação, mas a Rose continua com vocês. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Eu acho que vocês estão trazendo pontos importantíssimos, porque a gente tem falado muito de violência contra a mulher, mas esse recorte mostra que ela pode ser ainda maior. Não estou dizendo que a outra é menor, não, mas é que porque não chama a atenção, enfim, não tem todos os olhares, enfim. Parabéns aí pelo trabalho de vocês e muito obrigada por vocês participarem aqui do My News. Obrigada, viu? Rose, tá contigo. Obrigada, Mara. Bom, meninas, desculpa falar meninas, tomei essa intimidade com vocês em função de vocês inspirarem tanta proximidade na fala de vocês com a realidade que eu também observo aqui de Manaus, né? Estou em Manaus, no estado do Amazonas. Eu queria que a gente falasse, Raquel, agora, um pouco sobre esses grandes projetos da Amazônia. Como você avalia que esses projetos impactam na comunidade, impactam nessa questão da violência contra a mulher? E aí, a região que você vive, penso que tem o projeto de BR, tem projeto do Ferrogrão, que tem sido um pouco mais debatido pelos indígenas, né, pelas comunidades indígenas. Eu também quero trazer um pouco aqui, né, sobre essa questão que
foi comentado anteriormente, que é essa questão da violência relacionada à defesa do território. Então, hoje em dia a gente enfrenta uma grande pressão sobre os territórios, né? Os territórios que ainda têm floresta, os territórios que são os territórios indígenas, territórios quilombolas, de populações tradicionais, e são muito demandados aí para a exploração, né, do que eles chamam de recursos naturais. Então, a gente tem uma grande pressão sobre a exploração madeireira, mas principalmente demandando área para plantio de grãos, né? Então, aqui na Amazônia, principalmente na região de Santarém, o monocultivo de soja, ele é uma das maiores pressões por área. E aí, com isso, com esse agronegócio, com esse modelo, né, de desenvolvimento, esse modelo que opera o Brasil, a gente tem os grandes empreendimentos, né? Então, a gente tem aí essa demanda da ferrogrão, mas a gente tem as estradas, os portos, a hidrovia, hidrelétricas, que nos afetam diretamente. Isso é importante dizer que estão relacionados, né, por exemplo, ao monocultivo da soja, ao agronegócio. Então, para isso, precisa de energia, precisa de estrada, precisa de hidrovia e para fazer esse transporte. Então, esse modelo, que é o plano de fundo de toda essa violência, esse modelo dito de desenvolvimento, ele representa a violência à mãe terra, né, aos territórios indígenas e aos nossos corpos, enquanto mulheres, que aí acontece isso que a Neidinha trouxe, né, um pouco dessa violência muito forte contra as mulheres, a violência sexual, a violência, né, da escravização do trabalho. Então, a gente vivencia, enquanto mulher indígena amazônica, essa violência contra os nossos territórios, contra os nossos corpos, que quando nós mulheres nos organizamos para fazer esse enfrentamento, essa violência é ainda mais forte, né? Então, a gente tem dito que os genocidas, essas pessoas que nos querem ver mortos, eles não têm mais aquilo de dizer, não, né, são mulheres, são crianças, não vamos matar. Tem vários casos de mulheres sendo vítimas aí do genocídio, desses grandes empreendimentos. Então, as mulheres, hoje também tem muitas mulheres indígenas que estão, digamos, nesse programa de segurança do Estado, né, que não é um programa que realmente deixa as mulheres tão seguras. Então, existe essa omissão do Estado também, e aí muitas mulheres têm perdido a vida, infelizmente. Não só mulheres indígenas, mulheres extrativistas, quilombolas, mulheres que estão na luta em defesa dos seus territórios e pela vida aqui na Amazônia. Vocês colocam um dado de que a violência que as mulheres na Amazônia sofrem, esse alto índice, ele não está vinculado, não é pouco, né? A violência doméstica ela não é pouca, mas há uma amplificação em função de vocês também serem linhas de frente de defesa dos territórios, das comunidades, nesse contato com todos esses interesses e com a não atuação ou a má atuação do Estado. Eu queria colocar aqui, Neidinha, ouvir você um pouquinho, o que é ser mulher nessa função de liderança, que tipo de ameaça, que tipo de medo, que tipo de onde se tirar coragem também para defender a sua vida, seu território e toda uma comunidade. E aí você, como mãe, né, claro que todas as mães elas acabam preocupadas com a segurança do filho, mas você, como mãe, acabou gerando uma nova liderança, que também tem muita visibilidade, muita atuação e como consequência também, como todas vocês, ameaças. Então, vamos, só antes de entrar nisso, eu queria falar um pouco da questão dessa coisa do Estado, mas a partir do que a gente tem na legislação, né, nas câmaras federais e no Senado, que você vê que a Câmara Federal tu tem 513 deputados federais. Destes, apenas 91, né, são mulheres. E desses 91 que são mulheres, né, 135 mulheres se declaram negras ou pardas, e aí entendendo que pardo
é um termo criado para invisibilizar os indígenas e os negros, porque é isso, e a gente tem que ter muito cuidado em usar esse termo colonial, porque está muito ligado à invisibilidade e ao enfraquecimento da luta indígena e da luta do povo preto. E nós temos apenas 4 mulheres indígenas na Câmara. E que, se você vê, quase não se ouve a grande mídia falando nessas mulheres, sejam elas pretas, brancas ou indígenas, né? Embora nós tenhamos a Célia, que é fantástica, que aparece muito porque ela trabalha muito a mídia social dela, mas a grande mídia, pouco se vê as mulheres indígenas e mulheres pretas falando. Isso eu não estou nem falando em mulher trans ainda. Tem que pensar na violência também contra a mulher trans, né? Porque ela acontece contra a mulher lésbica, sabe, é um sistema completamente opressor. No Senado, nós não temos nenhuma indígena senadora, nenhuma mulher indígena senadora. E nós temos 13 autodeclaradas pretas, né, pela pesquisa que eu fiz muito rapidamente. Então, nós mulheres, seja preta, indígena, branca, amarela, sabe, nós estamos em desvantagem, e tanto nas câmaras federais quanto no Senado. Isso é um motivo de reflexão, e isso é a violência causada pelo Estado. Um Estado que incentiva as candidaturas dos homens. Sabe, quando se dá uma cota para a mulher, é uma cota. As pessoas dos partidos só vão atrás das mulheres porque eles precisam cumprir a cota. Senão, não ia atrás. E isso é muito, muito, muito trágico para a gente. Agora, nós, mulheres, e aí pensando, já voltando para a tua pergunta sobre a violência, para mim, que agora eu sou avó, né, gente? E a minha filhotinha vai ter bebê, né, está grávida, eu vou ser avó, então estou muito, muito feliz em ser avó. Mas, assim, tu sofre violência do teu próprio povo, perto de ti. Quem sabe disso? Eu acho que a Érica também. Quando o pessoal fala, vamos para o evento, fazer o evento não sei o quê, lutar pelos direitos e não sei o quê, aí tu olha a quantidade de mulheres. A maioria são homens. A maioria são homens. Ainda no discurso de que geralmente quando o pessoal fala, porque vamos levar as lideranças. E aí tu vê a quantidade de homem que vai como liderança. E a coisa fica pior ainda quando eles dizem assim, nós vamos levar as lideranças antigas. Aí, mano, aí tu não vê mulher. Aí mulher desaparece geral. E aí a gente vê um conflito aí geracional também nessa coisa da violência contra a mulher, né? Porque os mais velhos se ressentem que os jovens estão tomando o lugar deles. E aí, na violência contra a mulher, no meu caso, eu tive que superar um monte de coisa, inclusive amigos meus dizendo, você não pode ir fazer um trabalho de índio isolado no mato, porque isso é trabalho masculino, isso é de homem. Você pode ficar no escritório ou na base, mas, sabe, eu tive que superar tudo isso. Também no trabalho. É tão maluco, gente, é tão maluco assim a coisa de como o racismo vem e o preconceito vem e as pessoas nem percebem que elas estão sendo preconceituosas e racistas, que elas falam assim, não, olha, Neidinha, assim,
sabe, proteção de território tem que ser os homens, né? Porque pode ter tiro, pode ter não sei o quê, pode ter um monte de coisa. E aí, por exemplo, eu sou ameaçada de morte, e esses dias eu dei muita risada, gente. Porque os invasores, os grileiros lá do Urueu-Uauau, abriram 3 processos contra mim, a Chay, né? Nós estamos privilegiadas, cada uma tem 3 processos, né? Eles dividiram. E aí, lá no processo, para quem me conhece, eu vou fazer uma audiodescrição aí para o pessoal que está assistindo, que não sabe. Eu sou uma mulher pequenininha, eu tenho 1,60 m, a Chay é menor que eu ainda, tem 1,50 m. Nós somos magrinha, bem magrinha mesmo. Eu sou uma mulher que tem 50 quilos, né? Estou vestida de branca aqui para vocês terem uma ideia, o cabelo preto, mas eu sou pequena, uma mulher minúscula. E na descrição dos processos dos grileiros, eu apareço lá como se eu fosse uma mulher gigante, gigante, porque eles me descrevem como eles tendo sofrido ataque, que eu ataquei eles, que eu bati, que eu isso, que eu aquilo outro. Eu dei muita risada, porque pela leitura eu digo, gente, eu deveria ter aí, no mínimo, colocando por baixo, uns 2 metros de altura e pesar alguns quilos. Mas isso é muito como o preconceito vem, até para descrever a gente, né? Para a justiça, eles nos colocam como se a gente fosse diferente. Quando eu e a Chay recebemos as inúmeras ameaças que a gente recebe, eu, como mãe, gente, eu fico completamente... Olha, em maio, quando a gente ficou refém 5 horas, eu tomei a dimensão do tamanho que era o problema, porque a Chay, muito pequena, ela ia para frente dos 50 caras lá e falava, ela se agigantou de tal forma que eu comecei a achar que os caras no processo lá estavam certos, a gente era grande mesmo. Porque ela falava para os invasores, né, dizendo, olha, aqui é terra indígena, legislação, no artigo tal, não sei o quê, fala assim, assim. E ela foi falando com os invasores, e eu ao lado dela tomando a dimensão do problema, que era aquilo e que podia levar um tiro a qualquer momento. Então, a gente sofre isso muito hoje, sabe? E aí, essa pergunta que tu fez me leva para uma coisa que ninguém discute, que é a questão da saúde mental da gente que faz defesa do território. E isso é uma das maiores violências que o Estado pode cometer contra a gente. E sabe, permitir que a gente seja violentada, sabe, psicologicamente, por falta de proteção no território, que a gente seja violentada, sabe, fisicamente, mentalmente, e que não haja um apoio à saúde mental das mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres periféricas, sabe? Você não tem um apoio à saúde mental. Mas essa é uma coisa que eu e a Chay aprendemos muito, é que quanto mais a gente sofre ataque, mais forte a gente fica. Né? A gente mais forte a gente fica. Pensa que agora a gente acha que a gente tem 1,80 m de altura. Né? Nós estamos nos achando grande, gente. Nós somos pequenininha, mas nós estamos nos achando grande. Porque os ataques que vêm, eles nos fortalecem. Mas também eles nos preocupam por conta de todas as mulheres indígenas. E eu estava pensando uma outra coisa aqui, dos ataques que às vezes não aparecem, mas que a própria mídia ajuda a fazer. Por exemplo, vocês prestem atenção quando há o relato da violência contra o povo Yanomami. Vocês já perceberam que as imagens que aparecem é sempre de uma mulher indígena esquálida com uma criança esquálida no colo?
Isso é uma violência contra a mulher. Nunca aparece a imagem do homem. E quando aparece a imagem do homem, geralmente eles são mais gordinhos. Então, isso reflete como nós mulheres, nós somos vistas, nós mulheres, nós somos colocadas, sabe? A mudança na imprensa de como olhar para a gente, sabe? De sair daquele... Ou, gente, é símbolo sexual, né? E aí é aquele biotipo tal que tem que ser toda não sei o quê, da Europa, não sei da onde, ou, né, ou tu é colocada como a pobre coitada miserável, lá linguida, né? Ou tu, muitas vezes, é colocado como se tu não soubesse nem falar direito. Eu racho de rir, que muitas vezes me convidam para falar em algum lugar, e eu tenho a nítida impressão que as pessoas acham que eu não sei falar sobre outros assuntos, entendeu? E eu aproveito para agradecer que me convidaram para falar sobre violência, né? Sobre violência contra a mulher, porque geralmente só me chamam para falar sobre meio ambiente, né? Como se eu só entendesse de meio ambiente, mas eu vejo que isso também é uma violência contra as mulheres. Provavelmente, quando olham para a gente, acham que a gente só sabe falar de indígena, de meio ambiente, né? Sempre acham que a gente não sabe falar de política, essas outras coisas. Então, vencer tudo isso é muito importante. Eu fico muito, muito feliz de estar dividindo aqui com a Raquel e a Érica e você esse quadro. Desculpa, gente, eu falo pelos cotovelos, você me corte, viu? Quando eu começar a falar, você me corte. Imagina, é para a gente sempre uma honra ouvir todas vocês, especial você também, Neidinha, que tenho certeza é uma inspiração para as outras duas convidadas, como é para tantas mulheres amazônidas. A meu ver, a sua fala, ela expõe a covardia dessas pessoas contra vocês, né? Sim, são covardes. Quando a gente ficou refém, gente, eram 50 homens mantendo a gente refém. Sabe o que isso significa? 50 homens, Dia das Mães, a pressão que a gente sofreu desses 50 homens é algo assim difícil de descrever, sabe? Difícil mesmo, mas a gente está na luta e eu fico tão feliz, gente, que a gente tem a bancada do COCAR, sabe? E eu tenho tanto orgulho quando vejo a nossa bancada falando, sabe? Quando vejo a bancada lá da Soninha, da Célia, com a Marina, com a Érica, sabe? A Juliana. Eu fico tão feliz de ver que a gente está ali, sabe? Somos nós que estamos ali. É a nossa voz, lutando pela gente, sabe? Eu acho que nós demos grandes avanços, e eu espero que agora, nas eleições municipais, a gente consiga colocar mais mulheres, que a gente não deixe que essa violência que é contra a mulher indígena e a mulher preta e a mulher periférica, a mulher trans, sabe? Ela não prevaleça, que a gente consiga colocar representantes nossas lá. Nós, mulheres, a gente tem que ter essa reflexão em todo o país para a gente combater, sabe, a violência psicológica, a violência física, a violência educacional, sabe, e a violência sexual, com certeza absoluta que essa também, e a violência intelectual, sabe? A gente sofre violência intelectual e que as pessoas nem pensam nisso. Eu tenho certeza que a Érica e a Raquel sabem do que eu estou falando, quando esse povo olha para a gente. E acredite, também sei, mesmo sendo jornalista. Aliás, por ser jornalista amazônida, assim também entendo. Claro que vocês devem sofrer numa camada ainda muito mais complicada. Olha, o que a gente percebe é que essas violências que envolvem as mulheres na Amazônia, elas têm um contexto de injustiça de gênero, de injustiça racial e o contexto dos conflitos que avançaram por toda esta região, uma série de conflitos de território, às vezes conflitos também
que já são de muito tempo entre pessoas extrativistas e indígenas em alguns territórios, mas que estão também relacionados a essa atuação do Estado, incentivo do capital para que essas populações entrem em conflito. E eu queria que a Érica falasse um pouquinho desse contexto de injustiça social, o contexto dos conflitos, tem a nuance, inclusive, da atuação das facções criminosas, para lembrar um pouco aí a terra indígena Yanomami também, que a Neidinha falou sobre o exemplo, né, de como se trata a mulher na mídia. É uma responsabilidade muito grande, né, entrar nesse tema desses conflitos, porque para além dos conflitos agrários e fundiários, os conflitos com os próprios governantes, aqui na nossa região a gente tem uma questão com o Comando Vermelho que é muito forte, né? A gente sabe que o Comando Vermelho existe na Amazônia, a gente sabe quais são as regiões que o Comando Vermelho está, e o estado do Pará não é um estado diferente, né? Os nossos territórios quilombolas, eles têm enfrentado essa questão das drogas, né? O combate do acesso às drogas pelos nossos jovens, mas a gente sabe também que a instalação desses comandos, eles estão muito fortemente aqui. Então, teve um episódio ao final do ano de 2022, no meu território, que por conta das denúncias que a nossa comunidade fazia, da nossa família fazia, a casa dos meus pais, teve uma tentativa de assalto, de invasão, né? A gente passou por um momento muito desesperador mesmo, porque a gente sabia que era por conta da luta do território, que era por conta da tentar manter os nossos jovens fora das drogas e do envolvimento com o Comando Vermelho. E aí pegou a gente muito de surpresa, a gente ficou abalados psicologicamente muito tempo, eu, meus pais, minhas irmãs. Hoje em dia, a casa dos meus pais, tem um sistema de segurança pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos, né, que a gente muitas das vezes não consegue acessar a segurança, que é a obrigação do Estado para os ativistas do movimento quilombola, do movimento indígena, dos extrativistas que estão sofrendo essa questão da insegurança, dessa violência, né, em especial contra nós mulheres. Então, para além de tudo isso, da monocultura, da soja, do arroz, que é muito forte, né, aqui na nossa região, a gente ainda tem esse problema. Aqui no estado do Pará, a gente tem muitas mulheres ameaçadas, né, por conta da luta pelo território. A CONAC tem um relatório que são 53 mulheres ameaçadas, algumas delas já com proteção, né, seguranças e essa questão todas, mas essa questão do medo por ser mulher, do medo por ser mãe, que eu também sou mãe de uma garotinha de 5 anos, ela tem um momento que ela pega a gente muito, muito forte, porque quando tentaram invadir a casa dos meus pais, o que a gente soube foi que os bandidos disseram: peguem a filha dele mais velha, que se vocês pegarem a filha deles, eles vão abrir a guarda, ou seja, vão abrir a casa para a gente invadir, fazer o que quiser. Então, aquele momento eu fiquei com muito medo pelos meus pais. Eu nem fiquei tanto com medo por mim, eu fiquei com medo pelos meus pais. Hoje eu sou mãe, eu entendo a preocupação de um pai e de uma mãe com o filho. Então, eu fico muito apreensiva na minha militância aqui no movimento quilombola, porque as pessoas dizem assim mesmo: Érica, tu não tem medo? Porque as minhas falas são muito polêmicas, as minhas falas são muito fortes ao enfrentamento. E eu digo sempre: medo eu tenho, só que eu não pratico. Porque se eu ficar com medo e não fazer o enfrentamento, as outras pessoas ficarem com medo e não fazer o enfrentamento, isso é muito pior para a gente, porque eles vão nos abafar, eles vão nos calar, e é o que eles querem. A gente não precisa ser exterminada até mesmo com as nossas vozes. A gente precisa, enquanto mulher, também estar nessa luta diária dessas denúncias e esse enfrentamento, mas a gente fica muito, muito, como disse a Neidinha, preocupada quando envolve nossos filhos, quando envolve nossos netos, quando envolve nossos pais. E
tem muitas mulheres hoje com muito medo de continuar a luta por conta dessa insegurança no próprio território, porque a gente tem casos aqui no estado do Pará que, por exemplo, a mulher que hoje tem mais como eu posso dizer, possibilidades e muita chance de ser assassinada, é uma mulher quilombola de uma comunidade no Marajó, na ilha de Salvaterra, e ela não tem na casa dela janelas, ela não tem portas na casa dela, ela põe um pano, ela põe uma tranca, um pedaço de tábua escorada e uma tranca. Como que essa mulher se sente ao sair do seu território para lutar pelo território, sabendo que vai deixar os seus filhos e os seus netos sem a mínima segurança? Então, isso é muito difícil. A insegurança, ela tem um arcabouço muito grande, que quando não é de um lado, é de outro. E isso machuca muito mais a gente que quando o sistema que era para nos resguardar, muitas das vezes é o que está mais falhando. Porque quando a política chega, a gente não precisa fazer um enfrentamento. Quando a garantia do território ela é nos dada, a gente não precisa fazer um enfrentamento ao território. Não precisa fazer um enfrentamento aos bandidos, ao agronegócio que está instalado no território. Então, essa violência também ela vem muito por parte do Estado brasileiro, de não reconhecer, de também não fazer o papel deles e não tirar as leis do papel. Isso que é muito mais doído, porque a gente tem muitas leis que asseguram os nossos direitos, mas essas leis elas não estão sendo implementadas, elas não estão saindo do papel, né? Neidinha falou um pouco da Lei Maria da Penha. É uma lei que já tem muitos anos, alguns anos, mas que infelizmente a gente tem mulheres que nem sabe que a lei existe, nem sabe como se assegurar, se amparar dessas leis. Assim como da regularização fundiária, assim lei da educação, que garante a educação no território, que garante uma educação quilombola, que garante que aquele professor seja quilombola do território, que dê aula na comunidade quilombola. As leis, elas não estão saindo do papel. Então, por mais que a gente lute e que a gente assegure na lei, falta implementação. Muito bem, a gente está no My News, uma entrevista especial sobre a Semana da Mulher, para tentar entender um pouco as diferentes características de ser mulher na Amazônia e esse contato com essa violência, que ela é ampliada em função das características dessa região. Estamos aqui com as falas que representam todas essas mulheres, mas que na própria experiência individual de cada uma delas contam muito desse contexto que é ser mulher na Amazônia, da Érica Monteiro, uma liderança quilombola na Amazônia, Raquel Tupinambá, que é uma liderança indígena lá do Tapajós, as duas falam com a gente do estado do Pará, Neidinha Suruí, que tem um histórico, uma dedicação, uma vida de ativismo, de dedicação à defesa dos povos da floresta, a partir da sua comunidade, da sua atuação como indigenista. Ela fala com a gente lá de Rondônia. Eu sigo com as perguntas, né, ancoro essa entrevista aqui de Manaus e tivemos a participação da Mara Luque, que estava com a gente. Isso é muito importante porque a tecnologia, quando não nos deixa na mão, nos possibilita esse encontro de vozes que são tão importantes de serem ouvidas no nosso país, né, de terem maior espaço de representatividade, como elas mesmas defenderam, para que o país possa se conhecer e tratar a Amazônia da forma como deve ser tratada. Que deixemos de ser colônia, né? Eu agradeço a participação de cada uma de vocês, eu queria puxar aqui o nosso encerramento, uma fala mais breve de todas vocês, e que vocês dessem essa mensagem final sobre de onde tirar coragem para ser uma mulher na Amazônia, começando aqui pela Raquel Tupinambá. Quero agradecer a possibilidade do convite de estar falando sobre a violência contra a mulher e dizer que, como bem trouxe a Érica, a gente precisa que essas leis desse país passem a funcionar, né? Que elas sejam acordadas aí para que nossos direitos sejam assegurados, e a gente precisa cada vez mais de políticas públicas, como a educação, que possa estar realmente fortalecendo, né, os diferentes grupos sociais do Brasil, com foco aqui nas populações amazônicas, né, indígenas, quilombolas, populações tradicionais. Então, eu digo que a nossa luta, né, e a nossa resistência, a nossa força, ela vem
da terra. A defesa desse território é pelo território, né, pelas nossas vidas que a gente luta. Muito obrigada. Érica, por favor, suas considerações finais sobre essa importância de ser mulher na Amazônia, dessa coragem que vocês têm, né? Eu queria agradecer, né, em nome da CONAC, da Coordenação Nacional Quilombola, por essa oportunidade de estar falando enquanto mulher amazônica, da mulher quilombola, aqui do estado do Pará, né, sobre esse tema tão relevante que é a questão da violência contra a mulher, né, e as várias formas de violência que a gente vem enfrentando dentro dos nossos movimentos e das nossas organizações sociais. Então, dizer para as mulheres que a gente deve sim ter um pouco de medo, mas não deixar se apegar a esse medo. A gente deve fazer sempre o enfrentamento por nós, pelos nossos, senão a sociedade ela vai ficar um pouco mais injusta sem a nossa participação, porque esses espaços que hoje a gente tem, eles são conquistados com muito suor. Então, a gente precisa ter esses espaços de fala, a gente precisa ter esses espaços de poder, os espaços de decisão, e a gente só consegue adentrar esses espaços fazendo enfrentamento, ocupando esses lugares, né? Então, uma luta conjunta também com os homens, ela é possível que a gente também chegue, mas enfrentando o racismo, enfrentando o machismo, enfrentando o preconceito e todas essas formas de violência. No mais, desejar uma excelente Semana da Mulher, um excelente Dia da Mulher para todas as mulheres do nosso Brasil. Obrigada. Agora você, Neidinha. Então, gente, eu quero desejar um excelente 8 de março para todas as mulheres, para todas que são fortes, para aquelas que pensam que são fracas, mas são fortes, das que não estão na luta, mas que vão vir se juntar, e para as que estão na luta. E dizer que não deixa o medo vencer. Você é forte, você tem garra, e você pode ocupar qualquer lugar que você quiser. E eu queria te agradecer, Rose, por tudo e terminar com... Eu ganhei, gente, olha, ganhei esse livro, Coração Verde, da Nilma Boechat. Ganhei agora e estou, assim, muito empolgada. Então, com o pedido de licença poética Nilma, eu quero terminar com parte de um poema dela com um tiquinho de diferença que eu vou incluir. Diz assim: sei que me ouves, sei que me olhas daí de cima. Resolve logo essa nossa sina. Ai de mim que pequena sou, tem dó de mim. Minha querida deusa e criadora, Mãe Terra. Feliz 8 de março para todos, todas e todes. Obrigada, Rose. Muito bom, e parabéns também para o My News por abrir esse espaço tão importante e ouvir as vozes femininas da Amazônia, vozes tão representativas. Até a próxima, até o próximo My News Entrevista Especial.